Ai, como eu queria que alguém tivesse feito um vídeo desta forma para eu poder aprender também quando eu comecei. Sabe aquele momento que você se pegou com a agenda muito lotada, o seu feed vazio e a cabeça girando de tanta coisa que você tem para fazer? É criar conteúdo, é gerenciar negócio, é cliente para responder, é direct para responder e ainda assim sentir culpa porque você não conseguiu postar hoje. Hoje eu vou te mostrar como ser mais produtiva no digital, sem virar refém do conteúdo. Então eu anotei aqui 5 práticas, eu deixei tudo anotado bem bonitinho, para eu conseguir realmente te ajudar. Coisas que me ajudaram muito no começo e que eu tenho certeza que isso vai te ajudar. E não é sobre planner e agenda, essas coisas muito genéricas, né, que a gente vê por aí sobre dicas e tal. Eu realmente coloquei algo para te ajudar a te servir nisso. Mas, antes da gente começar, é bem rapidinho. Eu quero muito me apresentar para você, se você é novo por aqui. Muito prazer, eu sou Duda Freitas, estrategista de conteúdo e mentora. Eu tenho uma empresa com o meu sócio que a gente atende clientes de gestão de redes sociais e damos mentoria também. E aqui, nesse canal, é realmente para te servir, trazer conteúdos práticos, trazer realmente algo que vai te ajudar no seu dia a dia do seu negócio, tanto na produção de conteúdo, posicionamento, desenvolvimento profissional. E se você gosta desse tipo de conteúdo, desses temas, já fica por aqui, já se inscreve no canal, clica aqui no botãozinho de se inscrever e também ativa as notificações para você conseguir receber conteúdos em primeira mão aqui, tá bom? Então vamos pro vídeo? Eu realmente quero que você saia desse vídeo de outra forma, tá? Diferente de como você entrou aqui. Eu quero realmente ajudar com isso. Então, para isso, eu realmente quero falar um pouco sobre a produtividade digital. Eu acredito que tem tantas informações que a gente vê, né, nas redes sociais, nas plataformas, enfim, que realmente... Peraí, só um minutinho que deu ruim aqui no meu negócio. Consegui arrumar minha pulseira. Mas, enfim, o que eu tava querendo te dizer é que você precisa ter algo muito claro, saber para onde você vai, ter uma direção mesmo. Porque quando a gente pensa em estratégias de conteúdo, de negócios, a gente precisa ter um caminho muito claro do que a gente quer seguir, do que a gente quer fazer, de quem a gente quer atingir. Então, não adianta a gente ter um monte de caminhos e não saber qual escolher. É uma frase que eu gosto muito de falar, que é do filme Alice no País das Maravilhas. É uma frase muito legal que é: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. É o gato que fala para Alice, né, que ela tem 2 caminhos ali para seguir. Então isso você precisa ter muito na sua cabeça, na sua mente. Prestar atenção realmente onde você vai dizer não, onde você vai dizer sim. Qual é o seu foco, a sua energia? Porque se a gente não sabe se organizar, não tem uma estratégia digital, a nossa energia dissipa. Então, a primeira prática que eu quero que você realmente entenda é que você tem um foco de conteúdo por fase. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de estratégia de conteúdo, estratégia digital, a gente tem 3 pilares muito importantes. Inclusive, é algo que a gente ensina muito, né, nas mentorias e aplica na gestão de redes sociais dos nossos clientes. Então, são 3 pilares muito importantes, que é a primeira, gerar demanda, então você vai atrair seguidores. O segundo é a conversão, então ali você vai gerar vendas. E o terceiro é o posicionamento. É bem diferente do funil de vendas e de marketing que a gente está acostumado a ver. E é uma metodologia que a gente aplica aqui e que dá muito certo. Inclusive, se você tem uma dificuldade muito grande de se posicionar, tem um vídeo muito bom, muito interessante, com conteúdo realmente relevante para você aqui no meu canal sobre como se posicionar. E não algo genérico que você vê por aí, que as pessoas falam que precisa se vestir de um jeito, se comunicar de um jeito. Então, se você tem essa dificuldade de se posicionar também, tem um vídeo aqui, vou deixar aqui na tela para você clicar e assistir, porque antes do conteúdo vem o posicionamento. Então, você precisa entender, nessa primeira parte, qual é o foco que o seu negócio tá. Então, são os 3? Ou é a fase de posicionamento? Você está se posicionando no seu negócio? O seu conteúdo está gerando conversão, está gerando demanda? Porque isso realmente te ajuda a saber o que você vai postar ou não agora, nesse momento. Então, a gente precisa ter uma noção de que o conteúdo, ele é a base de tudo, certo?
Só que ele tem um objetivo principal de tudo. Então, ele tem que ter um só objetivo. O que que é? É posicionamento? É conversão? É gerar demanda? Ou você está fazendo uma linha editorial dos três? Que já vamos para o segundo passo, que é criar uma linha editorial para o seu conteúdo. Então, trabalhe com temas fixos e linhas editoriais. Isso não quer dizer que você precisa se prender a uma ideia só, né? A um tema, uma linha editorial só. Você vai ter uma estratégia que a gente já viu ali, mas também isso facilita para que você consiga realmente ter consistência no seu conteúdo. Então, na segunda-feira, por exemplo, você vai postar sobre os seus bastidores. Você vai criar a sua linha editorial. Inclusive, eu posso até abrir para vocês aqui. Eu tenho bastante, tá? Linhas editoriais. E eu vou abrir aqui para você, ó, algumas só de como é. Então, ó, eu vou falar 3 só para você ter uma ideia, tá? Ó, eu tenho aqui bastidor do meu trabalho, análise de marca e cortes de podcast. Eu tenho um até que é muito legal, que é um bônus aqui, que é se eu fosse estrategista de conteúdo de tal marca ou de tal marca corporativa, né, seja pessoal corporativa. Então, é isso que eu quero que você entenda. Coloque linhas editoriais dentro do seu conteúdo, porque isso fica muito mais fácil. Quando você vai fazer a sua estratégia de conteúdo, você já vai ter a sua linha editorial, vai começar por ela. E também, dentro daqueles 3 pilares, né, você vai conseguir fazer o seu roteiro muito bem estruturado. E a terceira prática é para você organizar a sua produção em blocos. Isso eu quis muito colocar, porque me ajudou tanto no começo e eu tenho certeza mesmo que isso vai te ajudar. Tenta colocar em prática durante um mês para você ver se realmente vai dar certo com você, porque comigo deu muito, tá? Então, o que você vai fazer? Cada dia da semana, você vai separar demandas para você fazer o seu roteiro, para você fazer sua gravação, para você editar. Então, o que eu faço aqui tem mais de um ano e que eu não tiro por nada da minha rotina, que é toda sexta-feira eu tenho 2 demandas fixas. A primeira é organizar a minha rotina da próxima semana, então tudo que eu vou fazer. Sei que tem muita gente que gosta de fazer isso no domingo, mas eu não consigo pegar, né? Dependendo da fase do meu negócio, eu não tô trabalhando no final de semana, mas geralmente eu não trabalho no final de semana, então eu já faço isso na sexta-feira. E aí, eu já organizo a semana, a minha próxima semana, e também faço o meu planejamento de conteúdo. Como eu já tenho a minha estratégia muito bem definida, a minha linha editorial, meu posicionamento, tudo, eu só vou fazer os meus roteiros da semana seguinte. Claro, tem vezes que eu mudo a minha estratégia, tudo, então na sexta-feira eu também acabo fazendo tudo isso. Mas na sexta-feira eu escrevo todos os roteiros, tanto do YouTube, coloco as ideias do TikTok, do Instagram, do LinkedIn também e do podcast. Então eu acabo separando tudo ali muito bem organizado. E aí na segunda-feira, passou o final de semana, na segunda-feira eu gravo e edito e posto, né? No caso, eu agendo tudo e posto. Então, isso facilitou muito a minha rotina. Eu não faço tudo em um dia só. Eu escrevo roteiro, gravo tudo. Eu coloco as gravações e edições em um dia e os roteiros no outro. E agora, vamos para a quarta prática, tá? Que é você ter um processo simples. Gente, de verdade, isso mudou a minha vida. Ter processo, né? Ter uma gestão de processo simples. Então, isso realmente mudou e foi algo que vem de um ano para cá que eu venho organizando, tendo processos até chegar redondinho, né? Claro que durante esse um ano eu fui fazendo sozinha, mas depois eu fui pesquisando e tendo uma profissional ali, né, também para ajudar. E é uma coisa que hoje eu vejo que mudou o meu negócio, tanto na produção de conteúdo, mas tanto na organização dos meus clientes. Então eu preciso ter muito bem organizado, tanto para o time, para mim mesma, quando eu vou ver se tem alguma demanda, alguma tarefa em urgência, ou se está tudo finalizado em dia. Enfim, toda a estrutura do negócio, ele precisa ter um processo muito simples, né? Para você saber as ferramentas também que você vai usar. Por exemplo, aqui a gente usa o Notion para tudo, tanto para minha produção de conteúdo, para as nossas coisas pessoais, para o nosso negócio, nossos clientes, né, da nossa empresa. Então, a nossa cultura da empresa, as demandas, gestão da empresa, enfim, tá tudo dentro do Notion. Então, a gente criou ali todo um processo dentro do Notion. Tudo automatizado, com uma tabela, por exemplo, de conteúdo, com uma tabela da produção de conteúdo, então linhas editoriais, os temas, os roteiros ali dentro. Então,
tudo facilitou para que realmente eu tivesse essa constância nos conteúdos. E quando a gente não tem esse processo, fica muito mais difícil a gente seguir com os conteúdos, continuar postando. Não é sobre você postar todos os dias, né? Então, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas hoje eu tô numa fase que eu tô postando 3 conteúdos por semana. Eu tava postando 5, mas agora eu mudei a minha estratégia e tô postando 3 vezes na semana. Então, para mim, facilitou muito, ainda mais tendo uma estratégia muito bem feita, né, com um posicionamento, linhas editoriais e um processo de gestão. Gente, isso deixou tudo mais leve. E é uma coisa que eu quero muito poder passar isso para vocês, para ajudar, porque eu estava numa fase muito perdida, onde eu não sabia sobre processos, organização, e eu tentava arrumar tudo, parecia que ficava pesado, porque a produção de conteúdo ela não tem que ser uma obrigação. Hoje em dia, todo mundo tem que criar conteúdo, e isso é fato. Mas se você conseguir deixar isso muito mais leve, ser o seu momento de leveza, esse momento de terapia ali, que você vai gravar o conteúdo, vai falar de um assunto que você gosta, eu acredito que tem que ser assim, tem que ser dessa forma, e não tem que ser algo pesado e difícil, sabe? Então, isso tira realmente um peso mental da criação, porque você não precisa depender da inspiração, motivação, até porque a gente não consegue ficar inspirada, né, motivada todos os dias da nossa vida, então não dá para depender disso. A gente precisa ter 2 coisas, 3 na verdade, né? 3 coisas muito importantes: técnica, ferramenta e processo. Se a gente não tiver isso, dificilmente você vai ter constância na sua criação de conteúdo. Então, preste muita atenção também nesse ponto de processos. E a última prática, mas também não menos importante, tá? Porque tudo que eu coloquei aqui está ligado uma à outra, tá? Então, não deixa de colocar em prática essas práticas. Então, a 5ª prática é você reaproveitar o que funcionou, com intenção, obviamente. Então, você vai separar ali, vai fazer uma análise, né? E vai separar 5 conteúdos que performaram super bem. Seja tanto de conversão de vendas, de gerar demanda, né? Atrair lead qualificado ou de posicionamento. Então, você vai analisar realmente o que deu certo. Foi o gancho? Foi desenvolvimento? Foi o formato? E aí você vai conseguir realmente replicar esses conteúdos. Por exemplo, um tema de podcast pode virar um shorts, um corte, né, aqui no YouTube. Um shorts, por exemplo, pode virar uma estrutura de roteiro para o carrossel. E um carrossel pode virar uma ideia de Reels com storytelling. Então, para você entender que você consegue replicar, mas sem repetir realmente o conteúdo, você consegue colocar a sua identidade, né, obviamente em todos os conteúdos, mas você consegue replicar de uma forma diferente, trocando algumas palavras do tema em si, você pode trocar o formato, enfim, tem muitas opções, isso você vai analisar nos seus conteúdos. Quando você coloca, né, uma estratégia de conteúdo no seu negócio, você para de se sentir culpada por você não conseguir postar todos os dias ou 5 vezes no dia, né, que não é necessário, porque a quantidade vem depois da qualidade. E aí você começa a ver o conteúdo como um ativo no seu negócio. E produtividade, eu acredito, para quem empreende ou para quem é criador de conteúdo, não é sobre fazer tudo, né? Ficar apagando incêndio. É sobre fazer o que sustenta a sua marca, sua mensagem, o seu posicionamento de um jeito único. Quando eu falo único, é que não existe um jeito certo, né? Existe um jeito que vai funcionar para você. Mas eu acredito que você, tendo clareza do que você realmente quer, colocando os processos, linhas editoriais, enfim, você realmente consegue ter constância na sua criação de conteúdo. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui qual dessas práticas que você vai aplicar primeiro, porque eu quero muito saber, e se você quiser também colocar temas aqui nos comentários para que realmente eu possa trazer algo que você goste de assistir. E antes de finalizar, deixa eu te falar, se você quer ajuda para construir a sua estratégia de conteúdo de uma forma leve, que respeite o seu tempo e gere resultado, se inscreve aqui no canal. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Vou deixar aqui na descrição os nossos links de contato. Então, se você quiser ter acesso a mim e ao meu sócio como estrategista de conteúdo do seu negócio ou da mentoria mesmo, vai ser um prazer enorme te receber com a gente. Até porque aqui não tem fórmula mágica e sim visão de negócio. Espero muito que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!